Vamos então resolver o exercício número 3 da 1959, que vai tratar a equação quadrática em cosseno de 2x com o mesmo par de raízes da equação quadrática em cosseno de x. Portanto, o enunciado diz-nos o seguinte: sejam a, b e c números reais, dada a equação quadrática em cosseno de x do tipo a cosseno ao quadrado de x mais b cosseno de x mais c igual a 0, formar uma equação quadrática em cosseno de 2x que tenha o mesmo par de raízes da equação quadrática em cosseno de x. Comparar as equações em cosseno de x e cosseno de 2x para os valores dos coeficientes a igual a 4, b igual a 2 e c igual a menos 1. Ora bem, antes de iniciar a resolução deste problema, eu sugeria que, para quem entendesse necessário, visualizar este vídeo, que trata de duas ou mais equações quadráticas que podem ter o mesmo par de raízes, isto, equações quadráticas em x, para vermos a analogia e servir de base aos conceitos teóricos para este problema. Este vídeo pode ser localizado, pode ser visualizado, tendo por base o link que deixamos abaixo. Não é? Este vídeo vai tratar do conceito teórico de um par de raízes reais, portanto são raízes não exclusivamente de uma equação quadrática em x, mas de uma quantidade infinita de equações quadráticas em x. E por outro lado, todas estas resultam da multiplicação em função do número k pertencente a R. No nosso caso, nós partimos de uma função f de x do tipo a cosseno ao quadrado de x mais b cosseno de x mais c, é a função de partida, é a função quadrática de 1 em cosseno de x, e pretendemos analisar a função respectiva, a função quadrática em cosseno ao quadrado de x, que tem o mesmo par de raízes. Portanto, ao contrário da relação entre as equações quadráticas em x, em que x em que o x da equação de partida se relacionava com o x da equação com o mesmo par de raízes, uma relação direta, não é? Aqui não. Aqui nós temos uma relação entre cosseno de x e cosseno de 2x. Podemos ter como base esta identidade trigonométrica. Sabemos que cosseno de 2x é igual a 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Portanto, aqui temos uma relação entre os argumentos das respectivas funções quadráticas. Enquanto nas lineares, x relaciona-se com x, como é evidente. Isto significa que a passagem de f de x para g de x, neste caso, né, de f de x para g de x, não se faz pela multiplicação de ou divisão de um fator k, como vimos nas funções quadráticas em x, mas através da relação entre os argumentos de x das funções f de x e g de x, como nós vimos, que é esta relação, que é uma identidade trigonométrica. Portanto, vamos começar por partir da função f de x, admitindo que esta função tem raízes mn, né? Raízes. Se tem raízes mn, podemos exprimir então, sendo estas as raízes, podemos exprimi-las em função dos coeficientes a, b e c. Não é? Nós sabemos que uma função quadrática qualquer, do tipo ax2 mais bx mais c, a soma das raízes é igual a menos b sobre a, isto é, o quociente é o simétrico do quociente de b sobre a, e o produto das raízes é c sobre a. Então, neste caso, no nosso caso concreto, m mais n é igual a menos b sobre a, e m vezes n é c sobre a. E agora a questão é que se coloca, e qual é a equação das raízes, qual a equação e as raízes da equação quadrática em cosseno de x? Ora bem, se nós temos a função quadrática em cosseno de x e temos os coeficientes, nós obtemos imediatamente a função quadrática em cosseno de x. É 4 cosseno ao quadrado de x, é só substituir os valores que nós temos, mais 2 cosseno de x menos 1. Se calcularmos as raízes, pela forma resolvente da equação de segundo grau, não é? Chegamos à conclusão que as raízes desta equação serão menos 1 menos 5, menos 1 menos raiz de 5 sobre 4 e menos 1 mais raiz de 5 sobre 4. Não é? Portanto, agora passamos ao ponto 2, isto é, vamos analisar a função quadrática em cosseno ao quadrado de x. Nós, o que é que pretendemos nesta fase? Pretendemos saber qual é a relação entre as raízes da equação quadrática em f de x e a relação das raízes quadráticas da função g de x. Ora, se nós sabemos que a raiz da função quadrática em cosseno de x, uma delas é m e a outra é n, e se sabemos a relação entre os argumentos cosseno de 2x e cosseno de x, basta substituir em cada uma delas
o respectivo cosseno quadrado de x pela respectiva raiz da função quadrática em fx. Então fica 2m ao quadrado menos 1, portanto temos uma raiz, portanto temos cosseno de 2x igual a 2m ao quadrado menos 1 e temos cosseno de 2x igual a 2n ao quadrado menos 1. Isto é, a função quadrática em cosseno ao quadrado de x tem duas raízes, 2m ao quadrado menos 1 e 2n ao quadrado menos 1. Uma coisa que me esqueci de chamar a atenção é os coeficientes A, B e C, neste caso, embora tenham o mesmo valor, o mesmo aspecto literal do que os coeficientes da função f de x, eles não são os mesmos, não é? Este A não é o outro A, este B não é o outro B, este C não é o outro C, não é? O que é que pretendemos então a seguir? Sabendo as raízes desta função g de x, podemos calcular, formar a equação ou construir a equação do segundo grau, não é? Sabemos que a equação do segundo grau pode ser exprimida em função da soma e do produto das raízes com o coeficiente A igual a 1. Neste caso sabemos que a soma das raízes é 2m ao quadrado menos 1 mais 2n ao quadrado menos 1, nós vimos as raízes antes, e o produto é exatamente 2m ao quadrado menos 1 vezes 2n ao quadrado menos 1. Agora vamos desenvolver as raízes, a soma das raízes e o produto das raízes, e se desenvolvermos esta expressão, 2m ao quadrado menos 1 menos 2n ao quadrado menos 1, portanto, desembaraçando parênteses e pondo em evidência o 2, ficamos com este aspecto. Ora bem, se sabemos que o somatório das raízes é 2m ao quadrado mais n ao quadrado menos 2, e se m mais n é igual a menos b sobre a, é que este menos b sobre a é exatamente os coeficientes da equação em f de x, isto é, da primeira função quadrática, e mn é c sobre a, nós vamos querer exprimir a soma das raízes e o produto das raízes em função dos coeficientes a, b e c da função quadrática de f de x e não os tais a, b ou c da função quadrática de g de x, que eu chamei a atenção. Portanto, que até por uma questão de correção não deveriam ser os mesmos coeficientes, mas pronto, admitimos que utilizamos as mesmas letras. Pronto, de qualquer modo, partindo deste pressuposto, nós o que temos é desenvolver esta expressão. E então, o que é esta expressão? O que é que nós fazemos aqui? Para nós procurarmos o quadrado perfeito, não é? A procura do quadrado da soma, aliás, nós verificamos que temos aqui m ao quadrado mais n ao quadrado, falta-nos o termo 2mn, que é o dobro do produto primeiro pelo segundo. Ora bem, se tivéssemos isto, nós podíamos dizer que era a soma do quadrado da soma. Ora bem, podemos então adicionar esta parcela e subtraí-la. Portanto, quando adicionamos e subtraímos a mesma parcela, não alteramos o resultado. Portanto, desenvolvendo isto, ficamos com 2 igual a m mais n ao quadrado menos 4mn menos 2. Ora, substituindo agora os valores de m mais n, isto é, da soma das raízes, o produto das raízes, né, nós chegamos a esta expressão. O somatório das raízes desta segunda função, desta segunda equação quadrática em cosseno ao quadrado de x, é dada por esta fórmula em que este a, b ou c são os coeficientes da função f de x. Né? Do mesmo modo, para o produto de raízes, temos o produto de uma raiz vezes outra raiz, desenvolvendo isto e sabendo a mesma relação, m mais n, a soma das raízes é igual a menos b sobre a e o produto é igual a c sobre a, fazendo exatamente o mesmo desenvolvimento, o mesmo tipo de desenvolvimento, vamos procurar aqui o quadrado da soma, né, e desenvolvendo esta expressão, que está aqui os dados em detalhe, chegamos que o somatório das raízes é igual a mais 2c ao quadrado menos 2b ao quadrado sobre a ao quadrado. Chama a atenção que estes coeficientes são os coeficientes da função f de x. Né? Portanto, nesta fase, como já temos a soma das raízes e o produto das raízes, vamos recorrer exatamente à fórmula para a construção da equação de uma equação quadrática, sabendo que o coeficiente aqui vai ser 1 e entramos aqui com o simétrico da soma e depois o produto. Substituindo nesta expressão o valor da soma e aqui o valor do produto, chegamos a uma equação, em cosseno 2x é deste tipo. Cá estamos a ver que, confirma o que eu disse antes, o coeficiente A que eu utilizei para o desenvolvimento da equação do Q de x
deveria ter sido um A1 índice 1, ou um A índice 2, um B índice 2 e um C índice 2. Porquê? Porque nós vemos aqui, efetivamente, os coeficientes da função g de x, quadrática em cosseno de 2x, tem um coeficiente A que é igual ao A ao quadrado, é o quadrado do coeficiente A da função f de x, tem uma soma, tem um B, aliás, tem um B que é exatamente esta expressão e tem um C que é esta expressão. Portanto, nada tem a ver com o A, B ou C da função f de x, como eu chamei a atenção anteriormente. Portanto, agora vamos testar exatamente a função, a segunda função, a função g de x, para os coeficientes A igual a 4, B igual a 2 e C igual a menos 1, que são os dados do problema. Fazendo a substituição destes valores nesta equação, chegamos a uma equação. Por acaso, chegamos à conclusão que, depois, para este conjunto de valores, de A, B e C da função f de x, o A, o B e o C da função g de x é exatamente igual, não é? Mas se fizermos variar estes valores, já não será, ok? Então, tendo a equação, vamos calcular as raízes desta segunda equação quadrática, não é? Utilizando a forma resolvente. E, portanto, utilizando essa forma, chegamos à conclusão que as raízes é menos 1 mais raiz de 5 sobre 4 e menos 1 menos raiz de 5 sobre 4. Exatamente as mesmas raízes da função f de x que nós vimos anteriormente. Concluindo, o que é que nós podemos dizer? Podemos dizer que a equação quadrática em cosseno de 2x tem as mesmas raízes da equação quadrática em cosseno de x, não é? E a sua expressão, a expressão da equação quadrática em cosseno de 2x é 4 cosseno ao quadrado de 2x mais 2 cosseno de x menos 1. Por outro lado, a equação quadrática em cosseno de 2x tem uma equação que é deste tipo, que é exatamente do mesmo género da outra, para aqueles valores de A, B ou C, os coeficientes da equação são exatamente iguais. E o par de raízes são exatamente iguais, quer numa quer noutra, e de valores igual a menos 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 4. Por outro lado, as equações quadráticas em cosseno de x e cosseno de 2x têm os mesmos valores para os coeficientes A e B e C, que são respectivamente 4, 2 e menos 1, como nós já dissemos anteriormente. Portanto, aqui podemos resumir o esquema de cálculo que nós fizemos. O que é que nós fizemos? Dividimos em dois grupos, dois grandes grupos. O primeiro grupo, a equação quadrática 1, que é a equação em cosseno de x. Formamos a equação quadrática em cosseno de x com base nos coeficientes A, B ou C, na equação. Depois, sendo m e n o par de raízes da equação quadrática em cosseno de x, relacionamos a soma e o produto com os coeficientes da A, B e C. Depois calculamos as raízes m e n da equação quadrática 1, desta cosseno de x, e chegamos à conclusão que as raízes eram menos 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 4. No segundo conjunto, na segunda parte, abordamos a equação quadrática, a segunda equação quadrática, isto é, em cosseno de 2x, tendo em conta a relação entre cosseno de x e cosseno de 2x, que é dada por esta identidade trigonométrica, e explicitamos as relações das raízes desta equação em função da primeira. Calculamos a soma e o produto delas e escrevemos a equação em função da A, B e C da função f de x. Formamos a equação, cá está, formamos a equação, e calculamos as raízes e chegamos à conclusão que as raízes eram exatamente iguais. Não é? Está provada o facto. Aqui podemos ver exatamente que a função f de x, que é a função 4 cosseno ao quadrado de x mais 2 cosseno de x menos 1, tem um período de 2π, não é? Ela repete-se, começando aqui em 0, ela repete-se ao fim de π, mais π, cá está. Podemos ver aqui os valores. Ela interseta o eixo de x aqui em 2π sobre 5 e interseta aqui em 12π sobre 5. Se verificarmos 2π sobre 5 e 12π sobre 5, isto é um período de 2π mais 2π sobre 5. Né? Portanto, tem um período de 2π, portanto, ele repete-se ao fim de 2π mais 2π sobre 5, ou seja, tem um período de 2π. E, portanto, verificamos que exatamente para os outros pontos, confirma-se que o período é 2π. Na função g de x, que é uma função do tipo 4 cosseno ao quadrado de 2x menos 2 cosseno de 2x menos 1, o período já é π. Portanto, ele começa aqui, repete-se ao fim de π, cá está, né? E podemos analisar pelos valores de interseção que o período é exatamente π.
Comparando as duas funções, verificamos que elas se interceptam exatamente em 2π sobre 5 e 4π sobre 5, ou em 8π sobre 5 e 6π sobre 5. Portanto, visualmente verifica-se a interseção e que as funções têm o mesmo par de raízes, não é?